onde nossa especialidade é você. É uma perspectiva que a gente tem feito há algum tempo, trazendo profissionais que têm expertise nos assuntos que vão ser debatidos, para que a gente coloque aqui um podcast que possa ser de utilidade para a comunidade, trazer informações. A gente sabe que lá nas internets a gente tem todas as informações, mas às vezes o compilar, o arrumar, o ajeitar e dizer o que fazer precisa de mais expertise, e é isso que a gente traz aqui. Esse mês especificamente, em março, existem várias campanhas com vários nomes de vários meses e várias cores, mas a nossa Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a Federação Brasileira de Gastroenterologia, que são três sociedades que normatizam a coloproctologia, a gastroenterologia e o serviço de endoscopia como um todo, eles preconizam o março como um março azul, que a gente fala sobre prevenção do câncer de intestino. A doutora Sinara, que é nossa entrevistada, está inclusive com uma camisa aqui, que foi a camisa do Março Azul, da campanha da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que nós imprimimos aqui e distribuímos para os nossos colegas para conversar sobre Março Azul, sobre prevenção do câncer de intestino. A doutora Sinara é uma das coloproctologistas da nossa clínica. Nós somos alguns, nós vamos entrevistar praticamente todos para que a gente fale muito sobre esse assunto. Doutora Sinara Dourado Correia, graduada em Medicina em 2009 pela Escola Baiana de Medicina, Salvador. Fez cirurgia geral lá em Salvador, no Hospital Roberto Santos, Hospital Geral Roberto Santos. Depois fez coloproctologia, já que todo coloproctologista é um cirurgião geral, é um pré-requisito, na Universidade Federal de Goiás. De lá foi para a Cleveland Clinic, onde fez um estágio, retornando para a Vitória da Conquista já há alguns anos, aqui desenvolve o seu mistério, e também desenvolve uma outra atuação, que é a atuação da docência. Ela é professora dos cursos de medicina da UFBA, aqui de Conquista, e da AFIA. Eu, inclusive, com sua pós-graduação em estricto sensu, de mestrado em saúde coletiva pela UFBA. Ou seja, é um profissional que tem vários aspectos, vários outros, e tem o último, que muitos nos vangloriamos, que é a minha sobrinha. Talvez seja... Botar no currículo também. Botar no currículo. Tenho o prazer de ter um sobrinho como essa, que, além de todos os pés de casa, é uma pessoa fantástica. Doutora Sinara, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos conversar um pouco sobre o câncer coloretal. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui nesse momento, né? Um momento de informação. Então, eu acho que é o que você bem falou, né? A informação está bastante disponível, mas a gente trazer pessoas que conhecem, né? Que trabalham com essa informação, acaba que facilita, né? Facilita o diálogo. Então, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre temas médicos, temas da proctologia. Agradeço o convite, agradeço o nome da Sagrada Família também, um lugar extremamente agradável para estar aqui conversando sobre isso. Além de todo o currículo passado, eu né, também me sinto muito honrada em ser sobrinha do chefe. Tá certo. Prevenção do câncer de intestino. Às vezes, e no Brasil isso não é diferente, o diagnóstico do câncer de intestino, em 80% das vezes, é feito já nas fases sintomáticas, onde por vezes a doença já se apresenta com um estigma já avançado, de abordagens mais complexas. Mas nós podemos fazer coisa antes de chegar a essa fase? O que a gente falaria de prevenção como um todo? Com certeza. E aí o câncer de intestino, ele é fantástico, né? Fantástico, perdoa a palavra, por se tratar de um câncer, mas ele é fantástico no formato da prevenção, porque a gente de fato faz prevenção. A gente conversa muito sobre câncer, inclusive sobre essas campanhas que tem, né? O calendário colorido aí, né? Cada cor, o setembro rosa, novembro azul, enfim, né? Várias cores. Falam sobre prevenção de câncer, mas muitas vezes falam sobre detecção precoce, que é importante também, porque como você colocou, né, a gente faz a maioria dos diagnósticos em estágios avançados, e quanto mais precocemente você detecta o câncer, melhor a chance de cura, menos agressivo é o tratamento, então melhor tolera, né, o paciente tolera melhor o tratamento e tem um prognóstico melhor, né, uma sobrevida melhor. Mas câncer de intestino, a gente fala realmente sobre prevenção, e diversos formatos de prevenção, né, prevenção primária, prevenção secundária, então são diversas formas de prevenir o câncer. Então, eu acho que essa é a mensagem mais importante. Como prevenir, e falando de câncer, quando eu falo, inclusive, né, do exame para fazer prevenção de câncer, eu não estou falando só de detecção precoce, eu estou falando de prevenção, que é a gente fazer a colonoscopia,
que é identificar um pólipo, que é uma lesão benigna, que pode ser uma lesão benigna, e que no futuro ela pode se tornar uma lesão maligna, pode se tornar um câncer. Então eu volto ali atrás, né, naquele momento que eu estou fazendo o exame, e que eu descubro um pólipo no paciente, que eu estou fazendo colonoscopia, que identifica um pólipo, e que tira um pólipo nesse paciente que é assintomático, né? O pólipo não tem por que ser sintomático, ele na maioria das vezes ele é assintomático. Então eu descubro aquele pólipo, eu tiro aquele pólipo, eu poderia dizer que em 10 anos, né, assim de maneira mais empírica, né, 5 a 10 anos, aquilo ele poderia ser um câncer. Então eu mudo a história do paciente, porque eu faço realmente prevenção. Isso falando da prevenção ali, mas já nível do exame, né, do exame já diagnóstico, do exame de rastreio, sem falar da prevenção primária, né, em relação a você combater fatores de risco, a alimentação saudável, a atividade física, cessação do tabagismo, diminuição do alcoolismo, né? Então tudo isso faz parte também da prevenção. Mas isso faz parte de prevenção de forma geral, né? São hábitos de vida saudáveis e que é para a saúde de forma geral. Mas de maneira específica para o câncer coloretal, você conseguir fazer prevenção através de um exame, porque você identifica uma lesão pré-maligna, isso é fantástico. O câncer de intestino ele tem essa relevante importância porque hoje ele é o segundo câncer mais comum nos homens e nas mulheres. Então, é um câncer que já não respeita a questão de masculino ou feminino. O câncer de próstata é o mais comum nos homens, seguido do câncer de intestino, e o câncer de mama é o mais comum nas mulheres, seguido do câncer de intestino. O câncer de intestino não é o que mais mata homens, ainda é o câncer de pulmão, que é muito mais agressivo e está claramente 85, 90% das vezes associado ao hábito de fumar. Mas quando essa primeira informação da doutora Sinara traz a sutileza do assunto. O que é detecção precoce, que é quando a gente fala de câncer de mama, de câncer de próstata, o câncer está existindo e você tem protocolos de fazer um diagnóstico em suas fases iniciais, onde os tratamentos são mais simples, com menos sequelas e mais resolutivos. E no câncer de intestino, como foi muito bem dito aqui, nós falamos de uma detecção pré-câncer, não é precoce. Detectamos o câncer precoce também, mas o que a gente quer chegar aqui é justamente na lesão pré-câncer. Como foi bem dito aqui, a prevenção primária é essa, que ela é prevenção primária para tudo. Ela é para câncer de mama, e a nível de saúde, de forma geral, para câncer de próstata, para infarto agudo do miocárdio, para derrame cerebral, AVC. São as duas doenças que mais matam no Brasil, cerca de 25%, 28% das pessoas vão falecer entre AVC e infarto. E a prevenção primária é a mesma para todos. Alimentação cuidadosa. Às vezes vocês que nos ouvem vão pensar, esses médicos só dizem a mesma coisa. Tudo é alimentação cuidadosa. Nós somos uma consequência do nosso hábito de vida, né, Torcida? Da rotina, né? Do dia a dia. A gente fala assim, a gente é o que a gente come, né? Inclusive eu tenho adotado agora um discurso com meus pacientes, que a gente identifica pacientes jovens e com hábitos ruins de vida e fala assim, tá tudo certo agora. Você tá com 40, 30 anos, tá tudo certo, mas a sua saúde daqui a 20 anos vai depender do que você faz hoje. Então não adianta com 60 anos, sempre vai adiantar, né? Mas não adianta você prevenir a doença naquele momento. Se você não quer estar ali tomando 5, 10 comprimidos por dia aos 60 anos, você tem que estar fazendo atividade física, alimentando de forma saudável com 30 e 40 anos de idade. Porque é como se fosse um depósito que a gente faz ali, né? Diariamente a gente vai lá e vai depositando um pouquinho mais de saúde na nossa poupança. Onde a gente lá na fase mais, quando tiver mais idade, mais envelhecido, onde tudo vai envelhecer, as células vão envelhecer, a gente vai requerer dessa poupança que a gente colocou ali. Então, assim, tem que ser de imediato. E todos os médicos falam isso porque é bom para tudo. A gente fala assim, a alimentação saudável, atividade física, água, né? Ingesta adequada de água, é bom para o fígado, é bom para o coração, é excelente, é bom para o cérebro, é bom para a mente, né? A questão psíquica, é bom para o intestino, é bom para o estômago. Por isso que todos os médicos falam, porque é bom para tudo. Sempre vai ter um benefício. Nós no intestino, né? A alimentação saudável, a alimentação rica em fibras, pobre em gorduras, ótimo, vai facilitar o funcionamento intestinal. A adequada ingesta hídrica, excelente para o funcionamento do intestino. O intestino precisa de água para poder funcionar. Se você tem um intestino que funciona bem, as doenças orificiais, né, as doenças da região anal, já são doenças que você consegue prevenir com hábitos hábito intestinal saudável. Ou seja, a alimentação rica em fibras, a água já vai fazer bem para as duas áreas. Então, não tem como escapar. E a atividade física, eu acho que dispara, inclusive, porque é bom para tudo também. É praticamente um carinho. No podcast da semana passada, nós estivemos aqui com o professor Argemiro e ele falou muito sobre a musculação. A atividade física,
a Associação Americana do Coração ela recomenda de 150 a 300 minutos por semana de atividade física. Isso é praticamente 1 hora por dia, ou pelo menos 1 hora a cada 3 vezes por semana. Você precisa participar. E aí nós estamos falando de prevenção primária. Prevenção primária é você estar fazendo aspectos para evitar que a doença não venha a existir. Essa é a prevenção primária. Quando a gente tira o pólipo lá aos 60 anos, é comum o paciente perguntar: isso aqui é para meu hábito de vida? Pode até ser. Dos 30 aos 60 você conseguiu, mas você tem dos 60 aos 90. Então o hábito de vida ainda continua sendo importante. Sempre tem uma relevância, né? E aí chama atenção porque para o câncer de intestino, hábito de vida é extremamente importante, mas o principal fator de risco é a idade. Então, assim, é que a gente fala, eu falo até brincando, a gente torce para que todo mundo faça várias colonoscopias, inclusive ao longo da vida. Porque se você tiver idade, se você for alcançando a idade suficiente para isso, significa que você está envelhecendo, ou seja, que você está vivendo e que você precisa ser submetido aos exames de prevenção. E aí o câncer de intestino, o principal fator de risco, hábito de vida influencia, história genética, história da família, né, tabagismo tem influência grande, mas o principal fator de risco é a idade. E por isso que a gente fala, inclusive, sobre o rastreamento, sobre prevenção de câncer, a partir de 45, 50 anos de idade, para homens e mulheres, independente de sintomas. Chegou naquela idade, vai fazer sua prevenção. Doutor Argemiro Correia nos acompanha. Muito obrigado, professor Argemiro, prezado irmão. Boa noite, estou ligado aqui. Parabéns, doutor Augusto, parabéns, doutora Sinara. Obrigada, tio, né? Porque também é meu tio, então. Isso é uma coisa muito familiar, mas Daí por uma coincidência, eu me formei na Baiana em 1989. Argemiro se formou na Baiana em 1988. Edneia, minha irmã, se formou na Baiana em 1983. E a doutora Sinara se formou na Baiana em 2009. Além de sermos todos médicos, fomos todos na mesma escola de medicina lá de Salvador. Dividindo didaticamente, então a prevenção primária nós vamos evitar que a doença venha a existir, com cuidados. A prevenção secundária é aquela onde a doença já pode existir ou as suas formas pré-câncer, os pólipos, e nesse momento o paciente não sente nada, né, doutor? Isso, ela entra por idade. Esse rastreamento, essa prevenção é feita por idade, como eu falei, homens e mulheres, a partir dos 45, 50 anos de idade, e eu trago essas duas informações, 45 e 50 anos, porque a sociedade brasileira ainda fala em 50 anos, mas a americana já fala de 45, então a gente tem uma tendência a seguir, né, o raciocínio americano, que são grandes pesquisadores, principalmente na parte das ciências médicas, né, então a gente tem essa tendência a seguir essas recomendações. Então, assim, independente de sintomas, porque inclusive o câncer de intestino também tem essa particularidade, ele demora a dar sintomas. Se o paciente apresentou sangramento, alteração do hábito intestinal, perda de peso, massa abdominal, anemia, né, fraqueza, sintomas consumptivos, né, que a gente fala que é aquela doença que consome o paciente, é porque aquela doença já está ali há algum tempo. Então a gente já perdeu o time, de repente, de fazer uma identificação precoce, de fazer até uma prevenção lá atrás, porque o câncer de intestino demora a dar sintomas. Ele dá sintomas tardios, já significando, inclusive, uma possibilidade de doença avançada, quando aparecem sintomas. Então, o ideal é não ter sintomas. É você trabalhar com prevenção a partir da idade. A idade é o principal fator de risco. Tem outros fatores associados, individualiza, né? Ah, tem história na família, tem história de câncer de intestino na família, em parentes de primeiro grau, jovens. Ah, tem história de câncer de forma geral. Ah, o paciente tabagista, paciente que tem hábitos de vida ruins, paciente que tem doenças inflamatórias intestinais, também é um fator de risco. Esse é um paciente que deve ser investigado precocemente para o câncer. Então, essas são particularidades. Mas, de forma geral, a população em geral, bateu 45 anos de idade, prevenção para o câncer de intestino. Quando eu comecei a minha história na coloproctologia lá no século passado, a colonoscopia ela tinha essas indicações. Dor abdominal, diarreia, alteração do ritmo do intestino, perda de peso, sangramento, alterações do enema opaco, que precisavam ser esclarecidas. Essas indicações ainda existem, com exceção do enema opaco, que ele praticamente sumiu do arsenal. É um exame tão bonito, mas que realmente é pouco útil, vamos dizer assim. Hoje ele realmente perdeu o espaço dele, mas hoje nós temos a colonoscopia por idade. Aqui nós estamos falando da prevenção secundária, que é quando a doença não tem sinais, não tem sintomas, e você deve fazer algum exame que, conforme definiu o Morrison em 1998, o screening é exame de pessoas assintomáticas para estabelecer se eles têm alta ou baixa probabilidade de ter uma doença. E é isso que a gente está falando aqui.
Solimara Manso, muito obrigado por nos acompanhar. Doutor Augusto, médico excelente, fez cirurgia do meu esposo com sucesso. Fico feliz por ouvir isso, muito grato. Luísa Bonfim, melhor de todos. Muito obrigado, muito grato por nos acompanhar, muito grato pela atenção. Essa história do câncer de intestino aos 45 anos nos Estados Unidos surgiu em 2018, uma publicação da American Cancer Association que mostrou a existência de tumores em 45 e 50 em uma incidência semelhante a acima dos 50. E aí chamou a atenção, olha, isso é menos tempo agora. É bem verdade que a acurácia dos exames mudou muito também. Esses pólipos, hoje nós já temos um padrão, pólipos são pequenas verrugas do intestino. E 85% do câncer do intestino vem de um pólipo benigno prévio, 5 a 10 anos antes, como diz a doutora Sinara. 85%. Ou seja, é uma doença altamente previsível, altamente prevenível com a colonoscopia de rastreio. Na questão da colonoscopia, as pessoas se assustam ainda um pouco hoje, talvez menos, questão de preparo, de sedação. Como é que funciona o exame? A preocupação do paciente, eu costumo dizer que não é uma preocupação em vão. Certo? Ela realmente tem motivo para poder se preocupar, porque ela não a colonoscopia é um exame invasivo. Quando você vai pesar o risco-benefício, o benefício supera muito o risco do exame. A gente faz exames, inclusive aqui na Policlínica Sagrada Família, a gente está sendo feita colonoscopia todos os dias, todos os turnos, inúmeros pacientes estão sendo feitos e o índice de complicação é baixíssimo, mas eles existem, certo? Então, realmente, não é uma preocupação boba, não é uma preocupação infundada. Entretanto, o benefício supera muito o risco. Os pacientes, inclusive, eles jogam a responsabilidade, a culpa do exame no preparo. E o preparo é chato. Ok, é chato, mas é o que oferece menos risco. O exame por si, por ser um exame invasivo, que tem sedação, é um exame que você coloca um aparelho dentro do intestino, então tem risco de sangramento, de perfuração, enfim, risco do próprio procedimento, ele pode acontecer, mas a culpa cai no preparo porque o preparo é desconfortável. Aí eu costumo dizer para os pacientes, realmente o preparo do exame é chato, mas a doença é pior. Então vamos fazer o exame para poder prevenir a doença. Porque o preparo, o exame de colonoscopia, ele é feito baseado num aparelho que tem uma câmera na ponta desse aparelho, onde eu vou fazer uma visualização direta das lesões. Então, se eu preciso visualizar diretamente as lesões, eu tenho que ter o intestino limpo. Não adianta eu ter o intestino repleto de fezes, porque eu não vou ver nada, eu vou ter um exame com acurácia menor. Então, o preparo é justamente para isso, para poder deixar o intestino limpo. Deixar o intestino limpo implica dizer que o paciente vai ter que passar por restrição da alimentação, iniciando no dia anterior ao exame, fazer uma alimentação pobre em fibras, com líquidos claros, enfim, uma dieta realmente menos sustanciosa, vamos dizer assim. E ter que também, inclusive, tomar laxantes para poder provocar, de fato, uma diarreia e limpar o intestino do paciente. É desconfortável, concordo, mas muito mais desconfortável é o câncer. É muito mais desconfortável uma cirurgia para o câncer, é o uso de uma colostomia, é um pós-operatório em UTI, é uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, façamos o preparo, passemos por ele, É chato, é desconfortável, mas é um dia onde você lhe garante uma prevenção, garante uma saúde a longo prazo, como a gente já bem conversou aqui. Você fazendo o exame hoje, tirando o pólipo hoje, você está prevenindo um câncer que de repente poderia aparecer em 5 a 10 anos. Então, tem essa visão de futuro da coisa. É um pouco desconfortável, realmente, não vou dizer que é tranquilo, é igual um ultrassom, que você vai lá e faz, só tem um jejum e está tranquilo. Não, ele tem realmente seus poréns, mas o benefício supera e muito o risco. Essa última frase da doutora Sinara aqui, ela diz mais ou menos a essência da medicina. A medicina, o exercício da medicina, os tratamentos, eles sempre agregam algum tipo de risco. Você vai tomar uma simples dipirona, felizmente a gente toma os não tem nada, você pode ter inclusive uma doença por causa disso. E na medicina a gente sempre fala de riscos versus benefícios. Toda vez que a gente entende que o benefício é superior ao risco, vai-se com o risco. Faz parte. Hoje a colonoscopia é um exame extremamente seguro. As taxas de complicações estatísticas são de 1 caso para cada 1000 exames e geralmente estão associados aos procedimentos terapêuticos. É quando você acha um pólipo, acha uma lesão, vai biopsiar, vai cortar, vai cauterizar, usa clipe, etc., que as complicações de perfuração e hemorragia são maiores.
Eu tenho uma casuística pessoal em torno de 30 mil exames e tive 4 complicações mais assustadoras. 4 complicações. Mas em 30 mil exames. Isso foram todos pacientes que tinham alguma doença. Então isso precisa ser dito, que é o risco versus o benefício. O benefício, a colonoscopia, como eu falei um pouco no século passado, ela era usada por sintomas. A partir do final do século, com os estudos de Bockstein e Ferro, que estabeleceram a sequência adenoma-câncer, que é o que hoje a gente conhece tão bem, que o adenoma, que é o tumor benigno, se transforma em adenocarcinoma, que é o tumor maligno. Depois disso veio a insistência por perseguir os pólipos. E os países que conseguiram fazer um programa de perseguição de pólipos, países ricos, pequenos, organizados, uns nem tão pequenos, tipo o Japão tem 120 milhões de habitantes, pequenininho, mas são 120 milhões de habitantes. Eles conseguiram já, como a gente sabe, na toda medida que a gente toma em saúde coletiva, em saúde pública, você espera 10 anos para saber se teve um resultado, aquilo que se propunha. E já se passaram os 10 anos. E já conseguiram os resultados. Ou seja, está válido, né? É uma prática validada. Diminuiu a incidência de câncer, diminuiu a transfusão de sangue em cirurgia de câncer, porque os cânceres chegaram em estágios menos complicados. Diminuíram as cirurgias de urgência, trabalhos da Dinamarca, da Finlândia, em câncer de intestino, ou seja, é algo altamente efetivo. Solimar Amâncio, qual a diferença entre o exame de enemopaco e colonoscopia? Vou deixar a doutora Cidara responder, que eu fui falar esse nome enemopaco. Despertou a curiosidade. E eu, inclusive, elogiei o enemopaco, eu acho o exame muito bonito, porque ele é um exame contrastado. Ele é um exame anatômico. Tem os exames de enemopaco que a gente vê, né, que realmente fica o desenho do intestino bem bonito. O exame de enemopaco é Solimar, isso? Solimar. O exame de enemopaco, Solimar, ele é um exame é uma radiografia contrastada, ou seja, o paciente precisa passar por um preparo prévio do intestino de qualquer forma, então tem que limpar o intestino de qualquer forma, porque vai ser colocado um contraste através do reto do paciente, e esse paciente vai ser submetido a diversas radiografias, onde esse contraste ele vai subindo pelo intestino, ou seja, o paciente, inclusive na maca, ele tem que ficar fazendo várias posições estranhas, né, anômalas, de ficar no lateral, de ficar meio que de cabeça para baixo, para poder esse contraste e fazendo o desenho, né, fazendo o caminho inverso do peristaltismo, para poder ir corando a parte interna, né, a luz do intestino, e a gente, através da radiografia, conseguir visualizar essa imagem do intestino. O enemopaco, ele é um exame bonito, porém ele é pouco efetivo e ele vem sendo deixado de uso, porque se eu identifico que tem alguma lesão, eu não tenho como fazer a biópsia, não tenho como retirar a lesão. Ou seja, se eu tenho um enemopaco positivo, né, para alguma lesão suspeita de câncer, então eu tenho que fazer uma colonoscopia de qualquer forma. Então é aquilo que a gente conversa sobre a medicina, né? Vai ter benefício, então assim, eu vou ter resolutividade, o risco supera, eu vou ter que fazer um exame para depois ter que fazer outro, então eu já parto logo para o exame se o primeiro exame não vai ter tanta resolutividade assim. Assim funciona o enemopaco. Ele é muito bom para várias outras coisas, estenoses, enfim, né, outras lesões de vertículos, né, outras lesões anatômicas, porque é um exame que vê bem a anatomia, fístulas, enfim. Só que para a prevenção do câncer exatamente, a gente não consegue fazer prevenção através dele, porque eu não consigo retirar os pólipos. Para a detecção precoce, eu já posso identificar o câncer de forma precoce através do enemopaco, mas de qualquer forma eu vou ter que fazer a colonoscopia para poder colher o material para biópsia, porque o diagnóstico de câncer ele é um diagnóstico histopatológico. Eu preciso de um pedaço do tumor para poder o patologista levar para o microscópio e dizer que ele tem células cancerígenas. Então, ele é um exame bonito, porém pouco efetivo. E a colonoscopia, como eu falei anteriormente, ele é um exame sobre visualização direta. Você consegue visualizar diretamente ali em tempo real, né, a lesão, porque você está passando o aparelho, você está visualizando, né, inclusive imagem ampliada, o que facilita mais ainda, né? Então a gente fala lesões de 2, 3 milímetros, mas a gente visualiza ela de maneira ampliada. E ali mesmo, por vezes, eu consigo resolver o problema do paciente. Eu tenho um canal de trabalho no aparelho de colonoscopia, onde eu aqui por fora jogo um pinçãozinho lá para dentro, tiro um pedaço, tiro o pólipo e trago ele para fora, coloco no frasco e levo para o patologista analisar se aquele pólipo poderia ser benigno, poderia ser maligno, ou se aquela lesão ela é maligna ou não. Então, assim, as vantagens da colonoscopia, elas são realmente, elas sobrepõem muito as vantagens do enemopaco. Até o próprio enemopaco ele sumiu mais porque com a evolução dos exames radiológicos,
como a radiografia contrastada, enema 4, veio a colonografia guiada por tomografia. Parece um palavrão, mas você faz o mesmo preparo do colo, coloca o mesmo contraste pelo reto, contrasta o colo, contraste um pouco diferente, e faz uma tomografia. E por rearrumação gráfica, você faz, parece um desenho animado andando dentro do colo. Tanto que chama colonoscopia virtual. É um exame também muito bonito, entretanto, também cai no mesmo problema. Eu não consigo tirar pólipos, eu não consigo fazer biópsia de lesões. Se tiver alguma operação, a gente tem que partir para a colonoscopia de qualquer forma. Inclusive, esses exames estão hoje talvez restritos a quando a gente não consegue, por qualquer motivo, fazer a colonoscopia, por uma dificuldade técnica, por estenose, você pede o exame para ver melhor os colos. E as lesões planas, principalmente as lesões do colo direito, do lado direito do intestino, elas são praticamente invisíveis aos exames radiológicos. Elas só são visíveis na colonoscopia, da visão direta. Maria Natália Braz nos acompanha. Muito obrigado, Maria Natália. Estou te seguindo, doutor. Muito obrigado. Em mais estarei por aí. Muito grato pela atenção. Gênia, boa noite. Estes exames deveriam ser mais fáceis para conseguir fazer pelo SUS. Já fiz colonoscopia tem uns 10 anos. Mas essa é uma resposta aqui que talvez não seja uma resposta médica, mas a gente pode perguntar à doutora Cilara as questões aí de gestão. Como é que andam esses exames pelo SUS, doutora Cilara? Realmente eu não tenho essa experiência pelo SUS em relação à parte da proctologia. Entretanto, fica um questionamento e fica uma visão crítica, né? A gente tem um sistema de saúde amplo, né? Ele é universal, ele é para todos, ele é para tudo. Então, ele deveria sim contemplar, né, a parte do câncer de intestino, a parte da colonoscopia. Só que ele tem um contraponto, né? O exame de colonoscopia, ele não é um exame simples. Ele é um exame que requer uma aparelhagem, ok? Uma aparelhagem com tecnologia razoável, né? Você não vai dizer que é de última de tecnologia, mas também não é uma tecnologia simples. Então, você tem ali uma tecnologia embutida no exame e você tem pelo menos 2 profissionais médicos altamente qualificados durante o procedimento da colonoscopia. Porque você tem um colonoscopista, que pode ser um proctologista, pode ser um gastroenterologista, pode ser um cirurgião com formação, né, em exames de colonoscopia, de endoscopia. Então, você tem um profissional altamente capacitado fazendo o exame e você tem um outro profissional também capacitado fazendo a assistência anestésica. Então, é também necessário o exame de colonoscopia, ele deve ser feito sob assistência anestésica médica, não necessariamente o anestesista, segundo o Conselho Federal de Medicina, mas tem que ter um profissional médico fazendo assistência anestésica. Então, ele é um exame dispendioso, ele é um exame caro, o que não justifica não ser amplamente, já que nós temos um sistema de saúde amplo e geral, né, universal. Então, ele deveria sim ser oferecido, mas acredito, não sou da parte da gestão, não tenho conhecimento da parte de gestão, mas acredito que esses fatores dificultem, né, a gente ter uma campanha a nível de saúde pública, uma campanha mais vigorosa, uma campanha mais melhor divulgada em relação a isso. Porque o câncer de mama, né, é amplamente divulgado, e você tem a mamografia, que é um exame tecnicamente simples, né, mais barato, é um exame de radiografia. Você tem o câncer de próstata, que é um exame de laboratório, exame de toque, que requer um profissional habilitado, mas que também você tem uma facilidade para isso. Você tem lá, inclusive, o câncer de colo de útero, que também era ali que ficava disputando o segundo lugar, né, com câncer de colo retal em mulheres. E você tem uma ampla divulgação do preventivo ginecológico, você consegue ser feito, inclusive, por profissionais não médicos. Então, você consegue baratear o custo e você ter essa prevenção feita. E o câncer de intestino, de fato, a prevenção, ela requer um exame melhor elaborado, então requer custo para isso. Então, acredito que esse seja o gargalo, né, da história, o custo. Entretanto, também não acho que justifique, visto que nós temos, né, constitucionalmente um sistema de saúde amplo, universal, né, e que deve abraçar todas as doenças e a toda a população. Mas não é da minha área, a gestão não é da minha área, mas eu faço essa visão crítica. Mas é uma questão que nós aqui não estamos discutindo política, mas nós vivemos no mundo político. Faz parte. Fazemos parte. O investimento nesse tipo de prevenção, ele fica a longo prazo muito mais barato para o próprio sistema. Porque um paciente que hoje tem um pólipo, que daqui a 5 anos tem um tumor obstruído e que vai a um pronto-socorro, é operado de urgência, vai para uma UTI, usa uma ostomia, faz uma quimioterapia, que poderiam ter sido evitadas. Nós estamos falando de custo real, pecuniário, mas também tem o custo família, custo pessoa, que passou por um sofrimento que poderia ser evitado.
Por isso a gente acha que esses programas têm que ser oferecidos realmente. Aí vem até uma questão política, eu fui vereador em Conquista e eu fiz uma lei, propus uma lei que foi sancionada, é lei do nosso município. Nosso município tem a obrigatoriedade de fazer a pesquisa de sangue oculto e a colonoscopia acima de certa idade. Aí você pode até me perguntar, gente, isso está acontecendo? Olha, a gente faz a lei e eu fui aos postos de saúde para saber se estão sendo pedidos os exames. Já começaram a ser pedidos. E já temos unidades na cidade que fazem exames pelo SUS. Tem um hospital de base aqui que tem unidade de endoscopia, a Policlínica que tem unidade de endoscopia e que faz exames. Fazem exames. Às vezes eu trabalho no sistema público também, lá como professor da UESP, eu atendo no ambulatório do SUS, a gente pede exame lá. Alguns pacientes conseguem mais rápidos, outros não conseguem. É o sistema SUS, mas o seu questionamento é extremamente procedente e realmente a gente deveriam, aí os gestores, não somos nós, eu sou gestor de unidade privada, nós somos funcionários, nós trabalhamos aqui na unidade privada e inclusive posso oferecer serviço para um serviço público, mas o serviço público tem que querer contratar o poder, não sei, como ele tem o próprio serviço, não vai contratar o nosso, mas precisa resolver lá, né? Isso. E nós temos, inclusive, não só nós como profissionais médicos, mas nós como população, né? Tem que ser questionado isso mesmo e tem que ser colocado. A todo ano nós escolhemos, né, nossos representantes, devemos cobrar deles. Então, se você tem seu atraso no exame e seu vizinho, seu amigo, seu primo também tem, deve questionar assim, as autoridades, né, competentes, por que não está conseguindo ser feito o exame, porque tem que ser pressionado e colocado isso em evidência para poder buscar solução, porque às vezes também o gestor não está sabendo que existe esse problema. Então vamos lá, vamos chamar, vamos conversar sobre isso para apontar o problema e buscar resolver o problema. Visto que é um exame que vai fornecer prevenção, né? Como Augusto bem colocou, os custos a longo prazo de uma doença não diagnosticada, eles são imensos, né? As cirurgias, pós-operatório, UTI, fora o custo emocional, pessoal, familiar, né? A pessoa que perde, inclusive, a atuação profissional, né? Pessoas, inclusive, idade economicamente ativa, vai deixar de trabalhar, vai deixar de produzir, justamente pela doença, para poder tratar uma doença. Então, tudo isso repercute em custo, né? A gente pode levar isso como custo. Então, de repente, essa conta fica uma conta boa até, né, de ser feita. Ou seja, deveríamos insistir bastante nisso. Falando de prevenção primária, onde a doença não existe, a gente se cuida para que ela não venha existir. Falamos um pouquinho da prevenção secundária, onde ela existe, mas ela é na fase pré-clínica, né? Não tem sinais, não tem sintomas. E chegamos à prevenção terciária, que é aquela onde a doença já existe, e a gente vai falar de tentar tratar, tentar recuperar e tentar diminuir as sequelas, as consequências. Essa, infelizmente, é a que mais acontece, né, doutor? Assim, para o câncer de intestino ainda hoje. É o que a gente vê, né? Inclusive, a gente tenta fazer essa retrospectiva, né? O paciente ele já chega com sintomas, a gente faz diagnóstico e ele tem que buscar alternativas terapêuticas, né? Qual é o melhor tratamento para aquele paciente. E sempre cai esse questionamento, né? Esse paciente 10 anos atrás, né? Será que ele já tinha esse câncer? Será que eu não poderia ter feito a prevenção? Então sempre fica esse ponto. Mas, enfim, se existe a doença, tem que buscar o tratamento. Também não é o fim, né, da linha. O câncer de intestino hoje, inclusive, quanto mais cedo ele é diagnosticado, e aí isso vai ser para qualquer tipo de câncer, mas a gente consegue bons índices de cura. Então a gente tem propostas terapêuticas cirúrgicas, geralmente a gente vai cair na cirurgia, né, o tratamento base, né, o tratamento do câncer de intestino, ele é ancorado na cirurgia. Alguns pacientes vão escapar da cirurgia, vamos dizer assim, né? Pode ser feito tratamento endoscópico, não necessariamente cirúrgico, pode ser feito tratamento com quimioterapia, radioterapia, esse paciente ficar acompanhando, dependendo da localização do tumor, né, de reto, que pode acontecer essa possibilidade. Então, ele geralmente cai no tratamento cirúrgico. E aí são várias as possibilidades, né? Eu vou tirar aqui pedaço do intestino, vou tirar em que momento que eu vou tirar esse intestino. Eu tenho que fazer uma ressecção ampliada, uma ressecção oncológica, onde eu ofereço uma proposta curativa para esse paciente. Depois da cirurgia, o pós-operatório, né, o resultado da anatomia patológica pós-operatória, da peça cirúrgica que a gente chama, ele vai determinar se o paciente vai precisar ou não de quimioterapia. Ele tem que fazer um segmento depois disso. E hoje a gente vê boas perspectivas do tratamento de câncer de intestino, tanto no tratamento cirúrgico quanto no tratamento quimioterápico adjuvante, que a gente chama, né? Que é o paciente que faz aquela quimioterapia após a cirurgia. Então a gente tem boas alternativas. Então não é o fim da linha. Estou com câncer, vou morrer de câncer de intestino. Não, calma. Você tem um câncer de intestino, vamos ver quais são as nossas alternativas terapêuticas e buscar, inclusive com doenças avançadas. Hoje a gente tem no câncer de intestino, claro que é muito individualizado esse tratamento, a gente não pode generalizar,
Mas muitas vezes o paciente tem doença metastática, que é uma doença avançada, ou seja, não é só a doença no intestino, mas é a doença, o câncer que já espalhou para outros órgãos. A gente consegue ter propostas, inclusive, de segmento para esse paciente, quimioterapia, por vezes até ressecção, né, de metástases hepáticas, enfim, metástases pulmonares. Você consegue dar uma sobrevida boa para esse paciente e dizer que ele vai morrer de outra coisa, mesmo estando com câncer de intestino ali, que ele pode dar sob controle. Então, são várias as perspectivas para o tratamento. É um aspecto muito importante, interessante, porque o termo câncer já assusta. Quando você fala câncer, o mundo se acaba. E 50% a 55% do câncer coloretal vai ser curado, de forma geral. Existe uma classificação que separa os cânceres em 4 grupos. Se ele está no grupo 1, no estágio 1, você vai ter 95%, 90% de cura. Enquanto no último estágio você vai ter 15% de cura. Então o que nós queremos é pegar no estágio 1, que já é sintomático, ou preferencialmente pegar pré-câncer. Pré-câncer, essa é a melhor fase. A conversa nossa é essa. É preciso que se insista. Isso nós estamos conversando aqui do que está sendo debatido hoje no mundo, no Brasil. Tem uma campanha, prevenção, campanha Março Azul. Essa campanha Março Azul é para que as pessoas, homens e mulheres, que tenham mais de 45 anos, façam o exame de colonoscopia. Pode-se até pensar, as pessoas estão fazendo propaganda. Gente, isso são evidências. A medicina hoje é baseada em evidências. Aqueles países organizados, estruturados, ricos, por vezes pequenos, que estão fazendo isso, que fizeram isso, já estão colhendo os louros disso. E nós precisamos ir no mesmo sentido. É igual eu conversava aqui no outro podcast com a doutora Aimee, um dia desse, sobre a obesidade, não tem nada a ver com a história, mas hoje no Brasil nós estamos tendo uma epidemia de obesidade. Porque no passado era um problema de desnutrição, então o hábito de vida mudou. E a própria obesidade é um fator de risco também. Você ia falar que não tem nada a ver com o tema, mas tem, porque a obesidade também é um fator de risco para câncer de intestino. Mas não tem jeito, você precisa se cuidar de qualquer forma. Quando se fala em cirurgia de câncer coloretal, de câncer de intestino como um todo, as pessoas às vezes se assustam com os riscos de colostomias, ileostomias. Como é que funciona isso? São para sempre, não são? Depende? A colostomia ou ileostomia, né, depende se eu coloco o colo ou o ilho, né, que é o intestino delgado do paciente, exteriorizado, né, é justamente essa comunicação. Eu não vou, por algum motivo, eu não vou conseguir fazer com que o paciente tenha esse trânsito intestinal normal, né, que evacue pelo ânus, então eu vou fazer esse desvio do trânsito e vou colocar o intestino ali no abdômen do paciente, né, esterilizando o abdômen do paciente, e o paciente vai ficar usando uma bolsinha, né, que a gente chama a bolsa de colostomia, a bolsa de Caraia, né, o nome técnico da bolsa, mas enfim, ela vai ficar com aquela bolsinha. Se ela é definitiva ou se ela é provisória, isso também depende muito do caso do paciente. Por vezes a gente precisa colocar uma bolsinha definitiva, principalmente quando se trata de câncer de reto, a depender se for um câncer de reto muito baixo, onde você não tem uma proposta de preservação esfincteriana, onde você tem que levar o esfíncter do paciente no esfíncter anal junto com a peça cirúrgica, por questões de margem de segurança em relação ao tumor. Então esse paciente ele não tem como evacuar mais pelo reto, ele vai ficar com a bolsinha definitiva, né, com a colostomia definitiva. A maioria das vezes, quando a gente propõe uma ostomia no paciente para um tratamento oncológico, é reversível. A proposta é que você faça a reversão, que pode, inclusive, é uma outra cirurgia, pode acabar não conseguindo ser feita, né, por intercorrências cirúrgicas, né, aderências, enfim, um abdômen muito manipulado, mas a proposta é que você consiga reverter sim. Então, a maior parte das vezes é reversível. E muitas vezes, inclusive, quando a gente faz cirurgia para câncer de reto, por ter uma irradiação prévia, né, por ter a radioterapia antes, a gente acaba fazendo essa ileostomia protetora, que a gente chama. É porque a gente está ali com aquele reto machucado, inflamado, então a gente fazer uma cirurgia, costurar em cima daquele reto, né, fazer essa anastomose em cima daquele reto, leva a uma fragilidade dessa anastomose, então a gente deixa essa anastomose segura fazendo o desvio do trânsito e depois fazendo a reversão. Essa ileostomia provisória, ela já é de uma reversão muito mais tranquila, muito mais fácil. Então, assim, são várias as possibilidades. A gente tem a possibilidade da ostomia definitiva, que ela não é a regra, né? A regra para alguns tumores, mas é menor incidência. E a provisória, ela acaba sendo uma salvadora de vidas e com possibilidade de reconstrução depois, né? Pelo menos 60, 90 dias depois da cirurgia primária, você já tem possibilidade de estar reconstruindo isso de maneira muito individualizada.
Né? Se o paciente está em quimioterapia, ou se tem doença, enfim, né? O estado geral, né, do paciente, então tudo isso deve ser levado em consideração para a tentativa de reconstrução do trânsito intestinal. É muito bem explicado, as ostomias, elas salvam vidas. Às vezes você faz uma ressecção de um tumor ou opera um tumor perfurado, se você fizer aquela costura tem um grande risco de abrir. E se ela abrir, tem um risco de contaminar a pessoa entrar num processo inflamatório, infeccioso, que pode colocar a vida em risco. Então, quando você abre uma ostomia, não é que aquela costura não vai abrir, é que se ela abrir, ela está protegida pelo desvio, então não passa fezes. É o que se falou. Isso desde a época que Mikulicz fez isso lá, quando bolou as primeiras ostomias que salvam vidas. É claro que não é nada confortável, mas aqui a gente volta a falar de riscos e benefícios. E o conforto, inclusive, da ostomia, ele é muito relativo, né? Porque isso, como salva vidas, você prefere estar com ostomia ou estar debaixo de 7 palmos de terra? Então, são as opções que, por vezes, você tem, né? E, assim, hoje a gente já tem, inclusive, né, as tecnologias, os mecanismos. Você tem pessoas especializadas, inclusive, né, profissionais especializados em cuidados com ostomias, pomadas, bottoms, né, onde você fecha aquela ostomia de maneira temporária, né? Eu vou para um evento, faz uma lavagem prévia, você consegue eliminar, né, aquelas evacuações que vão ter e coloca como se fosse um tampão nessa ostomia, coloca até uma roupa justa, então você consegue ter aquele tempo de evento, 3, 4, 5 horas que seja, como um abdômen normal, sem estar com a bolsinha pendurada. Então são possibilidades. Hoje a gente vê atletas, inclusive, né, atletas da água, inclusive natação, essas coisas que usam ostomias, então tem esses recursos que podem estar ajudando, deixando assim uma vida mais normal. E lembrando que ali foi salva uma vida, né? Se existe uma ostomia, é porque aquela pessoa ela teve uma necessidade de ter desvio, e o desvio com certeza deixou ela com a possibilidade de sobrevida, de menor morbidade, que fez a diferença para aquela pessoa. Falando de ostomia, eu me lembrei de uma coisa do passado, uma curiosidade. Quando eu estava fazendo um período de treinamento lá no HC de São Paulo, na década de 90, tinham algumas apresentações sobre estomoterapia. O que são os estomoterapeutas? São os profissionais geralmente de enfermagem que cuidam de estomas, de tratamento. E quem estava fazendo a apresentação era uma jovem vestida num belo taie, e ao final ela mostrou o estômago dela. Ela tinha doença de Crohn e tinha um estômago definitivo e convivia. Ou seja, existe uma vida, é claro que não é nada que nós desejemos, mas médicos têm riscos e benefícios e lutam para salvar vidas. Muitas vezes, doutor Sinara, o paciente chega ao consultório assustado com o sangramento. Ele tem 30 anos de idade, ou ela não tem nenhum fator de risco, você examina e tem apenas uma doença hemorroidária. A gente se assusta e vai pedir uma colonoscopia por causa do sangramento, a gente fica feliz com aquele diagnóstico, todos vão para a colonoscopia. E aí o sangramento, né, é um sintoma muito importante porque ele assusta, né? E aí vale tranquilizar, né? A gente tem a doença hemorroidária com prevalência altíssima, alguns estudos mostrando de 10 até 25% da população com a prevalência de doença hemorroidária. É muita gente, mas pouca gente fala sobre isso, né? Porque tem os tabus, enfim, da região anal, então ninguém vai sair comentando que tem hemorroida. E é muito mais comum que um paciente de 30 anos esteja sangrando da hemorroida do que esteja sangrando de um câncer. Então a gente vai trabalhar lá, né, com a probabilidade, com a epidemiologia, que a medicina também trabalha muito em cima disso. Você pode até ter um câncer, mas qual a probabilidade de você ter um câncer? É muito baixa. Esse paciente não vai ser submetido a uma colonoscopia. Paciente sem fator de risco, 30 anos de idade, apenas com sangramento, onde eu identifico o fator causal, né? Ele está sangrando porque ele tem uma hemorroida, é um sangramento típico de hemorroida, é um sangramento às evacuações, é um sangramento limitado, não tem perda de peso, não tem alteração do hábito intestinal, enfim, não tem nenhum outro comemorativo que me faça pensar em câncer. E ele tem já um motivo, né? Eu já identifiquei ali no exame físico, na inspeção mesmo feita no consultório. Então esse paciente ele pode fertilizar, né? Agora ele precisa realmente de uma orientação, ele precisa de um exame físico, né? Eu tenho sangue e doutora Sinara, doutor Augusto falou que eu tenho 30 anos, eu estou sangrando por conta de minha hemorroida. E ninguém nunca viu se ele tem realmente uma hemorroida. Então ele precisa passar por uma avaliação, né? Muitas vezes a gente vê, infelizmente, isso, né? O paciente, até pelo próprio acesso à saúde, que pode ser um pouco difícil ou carregado de tabus, né? Do paciente para o proctologista. Ele tem o sangramento, mas usa o remédio que o vizinho usou, que o balconista da farmácia indicou, e ele fica tranquilo porque, não, eu estou jovem, não tem... Mas ele precisa passar por uma avaliação médica individualizada, porque nós, profissionais médicos capacitados, é quem vamos poder dizer isso. Realmente, se não tem nenhum fator de risco, porque às vezes tem ali alguma coisa, né? Algum sintoma, alguma coisa que chame a atenção,
e que, de maneira leiga, e não tem por que realmente o leigo saber, não deve chamar atenção para ele, mas que para o profissional capacitado chama atenção. Então deve sim passar por uma avaliação, e aí nesse ponto que você traz, nesse exemplo de maneira específica que você traz, é até muito simples, porque eu consigo no consultório, sem nenhum tipo de exame complementar, examinar meu paciente e dizer, você tem uma hemorroida, você tem uma doença hemorroidária, seu sangramento é da doença hemorroidária. Vamos tratar o sangramento, vamos tratar a doença hemorroidária e vamos observar. Tratou para a doença hemorroidária, melhorou o sangramento, acabou ali a história, não tem por que ficar buscando cabelo novo, porque ele já está respondido às perguntas, mas precisa passar por uma avaliação adequada. Ou seja, a medicina é feita o diagnóstico médico ele é feito de anamnese, exame físico e exames complementares. Isso é a sequência de qualquer médico. Então você vai ao médico, primeiro ele vai lhe ouvir, vai conversar, vai perguntar, você vai dizer o que você acha, ele vai perguntar e conduzir as perguntas depois da entrevista, onde a gente faz 85% do diagnóstico. Você sai da conversa basicamente sabendo o que o paciente tem, ou pelo menos localizando bem. Aí vem o exame físico. E o exame colonoscopia é o exame complementar, quando indicado. Se você na anamnese, no exame físico, concluiu que aquele sangramento é de uma doença hemorroidária, tratar a doença hemorroidária. Comprimido, pomada, tratamento efetivo, que é cirúrgico, você tem que mexer com a hemorroida, ligadura elástica, criocirurgia, bom, enfim. Mas anamnese, exame físico, e aí vem o exame complementar dentro do raciocínio médico. Lilica Mendes nos acompanha, muito grato por nos acompanhar. Diarreia crônica pode ser doença de Crohn? Pode. Inclusive é o que chama mais atenção. Se a diarreia crônica for mucossanguinolenta, ela pode ser ainda mais doença de Crohn, né? Enfim, é o diagnóstico sindrômico da doença de Crohn. É diarreia mucossanguinolenta, diarreia crônica mucossanguinolenta. Então pode sim. Só que aí, né, cabe uma conversa melhor, mais elaborada para poder entender há quanto tempo tem essa diarreia, o número de evacuações, se tem sangue ou muco nas fezes, se tem dor abdominal, se tem perda de peso, enfim, né? Aí tem que fazer a investigação para a doença de Crohn, e a doença de Crohn vai cair na colonoscopia também, porque o diagnóstico é por imagem e por biópsia, né? Até a própria definição de diarreia crônica, Lilica, seria aquela que passa de 4 semanas. Então seria o primeiro aspecto. Se a diarreia só demora mais de 4 semanas, porque as diarreias agudas, até 5, 7 dias, a grande maior parte não tem nenhum significado, com exceção às que têm sinais de alarme. Sangramento, desmaio, desidratação, vômito, febre, aí você tem. Mas a grande maior parte das diarreias agudas, elas são o tratamento do problema, né? Isso, a própria diarreia já está resolvendo o problema. Alguma coisa ali que fez mal, alguma infecção, ou então algum irritativo, né, da mucosa do intestino, e a diarreia é um mecanismo de defesa onde vai eliminar aquela toxina, eliminar aquele fator irritativo. Então, quando você fala de tratamento, justamente isso, né? A própria diarreia já é o tratamento. E aí você tem que dar o suporte, né? Hidratação, alimentação e observar sinais de risco. Passou aquela diarreia aguda, ok, vida que segue normalmente, né? Não tem por que ficar investigando nada mais, já que foi um quadro limitado. Agora, uma diarreia crônica, não. Uma diarreia de mais de 30 dias, né? 4 semanas, ela é uma diarreia que precisa ser investigada. Precisa ser, e aí a investigação, né? Anamnese, exame físico, exames complementares, possivelmente vai cair na colonoscopia, mas deve ser conversado, entender melhor o que é essa diarreia, além da diarreia, o que tem mais de sintomas, né? Idade do paciente, né? Ela pergunta aqui se a diarreia crônica pode ser doença de Crohn. É uma possibilidade altíssima se eu tenho uma paciente jovem, por exemplo. Mas se é um paciente com diarreia crônica é um paciente idoso, aí a possibilidade já cai para câncer. Então é aquele raciocínio epidemiológico que a gente tem, né? Qual as principais doenças, as idades que mais acometem, os sintomas associados, a gente já vai fazendo esse raciocínio. Por isso que Augusto traz que 85% dos diagnósticos a gente tem ali na conversa, que é justamente o que é mais prevalente, o que é que acontece mais em cada doença, e a gente já vai estabelecendo esse raciocínio, e o exame físico, o exame complementar, serve para poder estar respondendo a essas perguntas que ainda ficaram pendentes na conversa. Para você nortear qual é o exame complementar que você vai efetivamente precisar dele. Isso é extremamente importante. A própria doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que tem uma apresentação bimodal. Ela pode se apresentar lá em torno dos 15 anos de idade. Assim, de jovens. Jovens, e tem um segundo momento próximo aos 60 anos de idade. Ela pode se confundir até com a idade do câncer, mas ela tem outras características. Geralmente ela tem outras características. E aí está dentro da anamnese, realmente é na entrevista,
E muitas vezes, bom, se o paciente já tem mais de 45 anos, ele já chega com uma indicação de colonoscopia pela idade. Mas e se ele tem 15 anos de idade, 18, 20? Vai ter uma indicação, mas a indicação aí pelo sinal, pelo sintoma. Claro que não é pela idade em si. Esse comentário. Meu grande roteiro, eu geralmente faço as nossas conversas aqui, a gente vai evoluindo com o pensamento, mas aqui acho que nós abordamos quase todos os aspectos importantes da doença: prevenção, sinais, sintomas, prevenção primária, secundária, terciária. O tratamento cirúrgico hoje, ele basicamente mudou nos últimos anos, nas últimas décadas, onde a cirurgia é feita do mesmo jeito, só que o acesso a trabalhar dentro do abdômen mudou pela via laparoscópica, desde o surgimento em 85 das laparoscopias, e agora assistida com robô, que é a cirurgia laparoscópica robótica, né, doutor? Que assim, é a evolução da tecnologia, né? A cirurgia, basicamente, a teoria da cirurgia, o passo a passo da cirurgia, o que deve ser feito, é basicamente o mesmo, mas muda apenas o acesso. E mudar apenas o acesso não é menosprezando de forma nenhuma o acesso à cirurgia, porque você tem uma abordagem muito menos invasiva, você tem uma recuperação pós-operatória muito melhor, por vezes você tem uma visão muito melhor. A cirurgia robótica talvez faça diferença em relação à laparoscópica, em relação ao câncer de reto, porque você tem os braços do robô, né, muito mais articulados do que as pinças da laparoscopia. Então você consegue ter um acesso melhor, visto que o tumor de reto na pelve, né, pode ser de acesso mais difícil. Então, assim, são tecnologias que agregam e sempre agregam de maneira positiva, né? A cirurgia aberta para a laparoscopia, a gente teve um avanço assim gigantesco em relação ao trauma cirúrgico, né, o pós-operatório desses pacientes. São cirurgias grandes, cirurgias abdominais são cirurgias grandes, né? Você vai ter um pedaço de intestino tirado, você tem uma perda sanguínea que pode ser considerada, você tem um tempo de pós-operatório de recuperação importantes, né, para esse paciente. Então são cirurgias de grande porte. Quando você parte da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica, você diminui bastante esse trauma no paciente, né? Esse impacto no metabolismo dele, né? na homeostase dele, no equilíbrio do organismo do paciente. Então você tem uma diferença grande. Da laparoscópica para a robótica, você tem um ganho pequeno, mas ainda assim são ganhos, então é sempre válido, né? A gente tem, as tecnologias, elas agregam, elas oneram, né? Lógico, porque tem custo, mas elas agregam, então é sempre válido, né, pensar em abordagens menos agressivas. As cirurgias vídeo assistidas em robótica, você tem uma visualização fantástica, realmente. E a visão ampliada, inclusive. Visão ampliada, né? Bom, as coisas realmente melhoraram muito. Eu sou da época da cirurgia estritamente aberta, do início da laparoscópio. Quando eu fiz residência, a gente fazia cirurgia de vesícula que demorávamos muito mais para abrir o abdômen e para fechar o abdômen do que para tirar a vesícula. Hoje, praticamente, o tempo de abertura e de fechamento acabou. Então, a cirurgia, 20 minutos, 15 minutos. A gente levava meia hora para abrir e fechar o abdômen, só para abrir e fechar. E, às vezes, tirar uma vesícula fácil de tirar. Vanusa Macedo nos acompanha, muito grato, Vanusa, por nos acompanhar. Boa noite. Doutor Augusto, a pessoa fez uma colonoscopia e deu pólipo, retirou. Fez com 2 anos e não deu nada. Deve repetir em quanto tempo? Excelente pergunta. Pergunta de nível mais complexo, muito bom. Essa resposta ela é bem variável, inclusive. Eu não vou conseguir te dar uma resposta única, porque depende muito da anatomia patológica desse pólipo. Entendeu? Porque a gente estava falando aqui de pólipos adenomatosos, de forma geral, a gente fala de pólipo, mas a gente está se referindo aos pólipos que são do tipo adenoma, né? Que são aquelas lesões que podem se tornar um câncer. E a gente tem outros tipos de pólipos, que são os pólipos hiperplásicos, os pólipos inflamatórios, os pólipos serrigados, né? Que são mais semelhantes mas que requer um acompanhamento melhor, tal qual os adenomas. Então, os pólipos hiperplásicos, os pólipos inflamatórios, eles são pólipos inocentes. Eles são pólipos que não necessitam de um acompanhamento porque eles não têm capacidade de virar câncer. Por vezes a gente acaba sendo um pouco mais agressivo, porque para poder buscar outros pólipos. Mas o pólipo hiperplásico por si só, ele não precisa de um acompanhamento específico, né, por ser um pólipo sem chance de se tornar um câncer, diferente do adenoma.
O adenoma, quando eu encontro um pólipo que é um adenoma, eu preciso acompanhar esse paciente mais de perto, né? Colonoscopia com 1 ano, com 2 anos, enfim, depende do tamanho, depende da quantidade de pólipos que foi encontrado, depende se o exame foi completo, depende se o preparo foi adequado. São muitas variáveis, mas eu preciso acompanhar esse paciente mais de perto. E aí, cada exame eu vou ter uma nova perspectiva. Ah, esse exame não encontrei nada, não tem história na família, tem história na família, esse paciente tem sintomas, esse paciente tem algum outro fator de risco, eu preciso acompanhar ele mais de perto, não preciso. Então, assim, são muitas variáveis, mas é preciso entender que tem esses 2 tipos de pólipos. Então, esse acompanhamento vai variar muito a depender do tipo de pólipo que esse paciente pode ter tido. E só faltou um detalhezinho para acrescentar na resposta. Bom, se essa jovem ou esse jovem tem mais de 45 anos e o pólipo foi hiperplásico, cai para a regra dos 5 anos, que é o que a gente deve repetir por idade. Como se fosse um exame normal, mas ele tem que repetir pelo menos a cada 5 anos, 5 a 10 anos esse exame, porque pode aparecer novos pólipos e a ideia é fazer prevenção. Então aqui você precisaria fazer já por uma questão de idade, se for o caso, superior a 45 anos. E a outra resposta realmente depende do estudo anatomopatológico. Os adenomas são mais... E ainda tem um outro aspecto, como foi feito com 2 anos aqui entre um e outro, então possivelmente foi um adenoma. Ou ficou em dúvida, ou não foi completa, bom, não sabemos. Mas às vezes o próprio adenoma ele determina fazer colonoscopia mais precoce. Pode ser um pólipo maior que você vai tirar, não consegue tirar todo de uma vez, tira em fatias, que a gente chama de piscinilo. Aí a biologia do pólipo vem desfavorável, um adenoma de alto grau, você precisa repetir com 6 meses. Então pode ser com 6 meses repetir o exame e pode ser com 5 anos, mesmo sendo pólipo. Eu preciso entender bem. E depende da quantidade de pólipos, porque por vezes a gente tira de forma completa o pólipo, mas é um paciente que faz muitos pólipos, então eu tenho que continuar seguindo esse paciente de perto, né? Para não deixar que aquele pólipo adenomatoso vire um câncer. A ideia é essa, é prevenção. Superior a 3 pólipos, a gente se preocupa mais, superior a 5 mais ainda. Ontem eu fiz uma coluna de uma senhora de 50 e poucos anos, que estava fazendo exame de segmento de pólipos e tiramos 9 pólipos. Todos pequenininhos e assintomáticos. Não sei qual é a característica deles, mas o aspecto macroscópico dele é de adenomas. Ou seja, alguém que realmente precisa ficar fazendo. Imagine alguém que tem 9 pólipos e nós sabemos que cada pólipo tem em torno de 10% de chance de se transformar em um câncer. Então quem tem 9 pólipos, é 9 vezes 10. Em tese, 90% de chance de ter um câncer nos próximos 5 a 12 anos. Uma pessoa de 50 e poucos anos poderia estar com 60 e poucos anos com câncer. Então, doutora Sinara, acho que contemplamos quase todo o nosso aspecto aqui de prevenção do câncer de intestino, do mastro azul, não? Conversamos bastante sobre o câncer e eu acho que a mensagem mais importante é realmente a prevenção, né? É a prevenção em relação aos hábitos de vida, né? Isso serve para a prevenção de saúde, né? De forma geral. A gente não pode fugir desse discurso, não tem como a gente fugir desse discurso. E a prevenção específica, né? Para o câncer de intestino com a colonoscopia, que é o exame que vai de fato fazer a prevenção. Talvez faltou a gente conversar um pouco sobre o sangue oculto nas fezes, que gera muita dúvida, né? Que as pessoas perguntam muito, eu posso fazer um sangue oculto e aí de repente dispensar da colonoscopia, né? O sangue oculto nas fezes, ele é um exame de rastreio. Ele não faz diagnóstico de nada. Ele pode vir positivo, ele pode vir negativo e o paciente ter câncer do mesmo jeito. Então ele serve para um rastreio populacional. Se eu for aqui pegar a população de Vitória da Conquista e fazer um exame de sangue oculto nas fezes de toda a população, né? Aí eu vou identificar quais são aqueles pacientes que têm mais chance ou não de ter um câncer baseado no resultado do exame. Mas ele não afasta quem teve o exame negativo de ter um câncer ou de fazer a prevenção, que para mim é o principal. A ideia não é você, pelo menos o foco nosso não é diagnóstico, é prevenção. E pólipo não sangra, né? A lesão pré-maligna ela não vai sangrar de regra, ela pode até sangrar, mas dificilmente ela vai sangrar quando dar um sangue oculto nas fezes positivo. Então ele é um exame muito bom, mas ele é para rastreio populacional. A nível individual, ele não serve para muita coisa, porque ele não vai me dar muita resposta. Eu preciso, a nível individual, eu tratando o paciente cara a cara, se ele tem um sangue oculto positivo, se ele tem um sangue oculto negativo, vai me dizer pouca coisa porque eu não estou fazendo prevenção para o meu paciente. A nível populacional, ok, para poder conseguir fazer um rastreamento populacional, excelente método, fácil, barato, acessível, ok, mas a nível individual, pouco responde. Inclusive, a gente comentou, quando falamos de política aqui, no projeto de lei que eu fiz, que hoje é lei aqui em Conquista,
Está lá preconizada a pesquisa de sangue oculto para rastreio populacional. E dizer que todo sangue oculto positivo acima dos 45 anos é igual a colonoscopia. Então, é um exame que serviria apenas para dizer quem é que deve fazer a colonoscopia, mas se você já tem essa resposta que todos deveriam, então você perde o sentido. A não ser, eu comento às vezes, tá? A pessoa, não, eu tenho uma comunidade de 2.000 pessoas, e eu só posso fazer 2.000 pessoas eleitas pela idade. Eu só posso fazer 10 colonoscopias. E você faria esse exame para escolher aqueles? Seria isso? É isso, o rastreio é justamente isso, para identificar as pessoas com maior probabilidade de ter um câncer, de ter uma doença. Mas o fato da pessoa não ter o sangue oculto nas fezes positivo não significa que ela não tenha, ou não significa que ela não precise passar por uma prevenção. Então, assim, ela aumenta a probabilidade, mas ela não exclui completamente e também não confirma nada. Então, fica ali, aquele exame, ele é populacional, ele é para rastreio populacional. Ele é para grandes comunidades, onde vai ali conseguir fazer esse funil sobre o exame da colonoscopia, que é um exame que tem realmente um custo mais alto, que eu preciso de profissionais mais capacitados, de aparelhagem, enfim, é um exame mais difícil, menos acessível, vamos dizer assim. Mas, a nível individual, é o que eu costumo falar. Eu enquanto proctologista, no meu consultório, eu não peço sangue oculto nas fezes, porque não vai me responder sobre o meu paciente. Agora, se eu for fazer uma pesquisa lá na faculdade, nas faculdades que eu dou aula, aí o sangue oculto nas fezes, a nível de pesquisa, de rastreamento populacional, vai ter seu papel. Ou seja, tem seu papel, mas está dentro de um contexto, né? Cássia diz, muito obrigado, Cássia, por nos acompanhar. Eu tenho um pólipo na entrada do ânus, ele saiu, já passou 2 vezes no médico para retirar, em uma colonoscopia, e outra vez eu fiz uma retossigmoidoscopia. Segundo o médico, tem que ser feito. Bom, talvez tenha faltado um pedaço da pergunta, da resposta, que se a senhora tem um pólipo, o pólipo no ânus às vezes tem uma doença ou outra, que é a papila anal hipertrófica, ou que chama pólipo fibroso também, que tem um aspecto polipóide, mas não é uma doença dessas que sejam associadas ao câncer. Se a senhora já fez colonoscopia, já fez retossigmoidoscopia, está recomendado retirar, então precisa retirar. Se está bem no ânus, e às vezes ele é grande, está difícil tirar por esses exames, pode ser feita uma cirurgia direto pelo ânus, já que ele está no ânus, que é a retirada. Mas aí precisa realmente de uma avaliação mais próxima, no caso para poder entender, né? Entender melhor o que está acontecendo. Porque assim, é um pólipo, de fato, é um pólipo na região anal, né? A gente não pode identificar como outra coisa, né? A tumoração na região anal pode ser outras coisas que não pólipos exatamente, né? E aí realmente identificar qual seria a necessidade da retirada e retirar, né? Se não for por exame endoscópico, né? Colonoscopia, retirar por cirurgia. Mas aí fazer seu acompanhamento direitinho para poder entender melhor o que está acontecendo e buscar a solução, né? Que é importante. Doutor Argemiro, excelente podcast, parabéns. Ficamos lisonjeados, sabemos que seu comentário também é ao irmão, à sobrinha, mas o podcast talvez tenha sido tão bom, né, doutor? Imagino que seja. Obrigada. Bom, segundo Vanusa Macedo, excelente entendimento, obrigado. Isso acredito que não tem viés familiar, né? Não tem viés familiar, então... É a que fez a pergunta anterior. Então nós estamos conseguindo aqui atingir o nosso objetivo. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. O podcast com o seu doutor é um patrocínio da nossa Policlínica Sagrada Família, de nossa especialidade é você, dos coloproctologistas que temos aqui. Tem a doutora Sinara que hoje abrilhantou o nosso podcast, trouxe informações importantes, procedentes, e vamos conversar mais, porque esse mês de março a gente precisa massificar, levar esse conhecimento. Assim como a doutora Sinara disse em algum momento aqui, que já se sabe, por exemplo, que tem que fazer prevenção de câncer de mama. Já se sabe que tem que fazer prevenção de câncer de próstata. Tem mesmo, mas o intestino ainda está um pouquinho esquecido e ele é o mais previsível, o mais prevenível. Mais prevenível, né? Conversa-se pouco, né? Porque tem todo um tabu que envolve a questão intestinal, a questão anal, mas deve ser conversado. O Março Azul Marinho vem para poder a gente conversar, né? Falar bastante sobre isso, tornar o tema mais comum, né? E o entendimento também mais fácil. Então, a regra é essa, né? Vamos falar sobre prevenção, vamos aproveitar esse mês, né? Corra aí para poder estar conversando sobre prevenção do câncer de intestino e reto, né? O câncer coloretal. Muito obrigado, doutora Sinara. Estamos encerrando o nosso podcast. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até uma próxima. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Encerrado. 1 hora, não foi?
1 hora. 1 hora e um pouquinho. Tento fazer sempre 1 hora, para não ficar muito cansativo, muito longo.